E aí, Gus aqui. Esse, galera, é mais um episódio do Papinho Tech. Já siga aqui esse podcast nas principais plataformas de áudio. Também assina o meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, com conteúdos aí sobre tecnologia em geral. O cara é CEO da Resolve AI, uma empresa com foco aí em inteligência artificial. Então vai ter bastante munição aí pra gente trocar uma ideia de qualidade legal pra caramba. Ele é fundador do Instituto Amigu, que tem aí como comprometimento formar, eu gostei dessa palavra aqui, ó, resolvedores através de hackathons. Hackathon é uma delícia. Nossa, vamos falar bastante disso aqui também. Além de tudo, ele é um corintiano nato. Eu falo com ele, Marco Riveiros. E aí, meu jovem, tudo bem com você? Morri, mas passo bem. Cara do céu, velho. Eu posso falar porque eu sou torcedor fanático do Real Madrid. Ah, você vai meter essa mesmo? Aqui, ó, tá tatuado, inclusive. Ninguém tá Ah, não, vendo, mas tá aí você tatuado já aqui. passou o Então, nível, né? É porque tem aqueles caras também que falam assim, ah, não, eu torço pra Juventus da Moca, tá ligado? Pra não, dar um migué. eu sou um descendente de espanhol, sou filho de um espanhol e desde os 8 anos de idade, a minha bisavó de 102 anos me ensinou a torcer pelo Real Madrid. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, falando para essa galerinha aí que está aí ou tentando brilhar dentro do setor de tecnologia, ou tentando entender como fazer para entrar no setor de tecnologia, né? De repente eles estão sondando, né? E estão ali buscando caminhos, né? E aí tem nos seus canais aí um canal bastante didático para dizer para eles os caminhos, as trilhas ali para começar, né? Desvendar de fato, né? Algumas crenças aí, algumas lendas urbanas que tem no setor de tecnologia. Então, para mim é uma honra participar e estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu na vida e do que a gente pratica hoje na vida. Cara, você é CEO da Resolve. Você fala, é Resolve? Se você gosta de deixar um pouco mais chique, assim, falar Não é só resolve, Resolve ou é velho. Resolve? Resolve. Só que Resolve. ela tem o V mudo que eu fiz em homenagem à minha filha, que chama Vitória, né? Então Ah, eu deixei com o V mudo ali para não ficar o V, VE. Então Resolve.ai, ela é uma consultoria de inteligência em dados que é aplicada em jornadas digitais usando inteligência artificial. doido. Então, a Resolve ela é uma empresa que ajuda as empresas a fazer transformação digital usando a inteligência artificial. E eu sou fundador do Instituto Amigu, que faz transformação sociodigital nas pessoas usando inteligência artificial. Então, de um lado eu uso IA para transformar empresas e do outro eu uso IA para transformar pessoas. Ah, Então, muito assim, legal, as cara. duas têm o mesmo core, são as mesmas pessoas produzindo o mesmo valor agregado, só que gerando uma cadeia de valor importante que a gente veio disso, a gente veio desse movimento de comunidade, a gente veio desse movimento de compartilhar, de co-criar conhecimento, então a gente tem que manter forte isso, é por isso que a Resolve hoje, inclusive, é a principal mantenedora do Instituto, dedicando 30% dos seus lucros para o Instituto. E, cara, como é que é trabalhar com inteligência artificial hoje, assim? Hoje tá com... Diria que tá no hype, né? Tá todo mundo falando, é inteligência artificial e não sei o quê. E, pô, você tem uma empresa disso, e não é de hoje que você tem ela. Como é que tá esse mercado hoje, assim, cara, de maneira geral? Eu vou te falar sobre alguns pontos chaves aí, né, de uma linha de tempo, cara. Em 2010, eu já detinha muito conhecimento de mercado, já detinha uma grande base de conhecimento sobre consumidores e empresas do Brasil, já tinha um asset desse dentro da minha empresa, né? E lá atrás, em 2010, eu tinha a opção de decidir eu ser uma empresa vendedora de dado, né, e ficar milionário, como várias empresas que vendem dados do consumidor aí fazem. E aí eu falei o seguinte, não, cara, lá atrás eu decidi que eu ia montar uma empresa de inteligência em dados. Eu ia colocar inteligência sobre esses dados. A parte boa é que é a seguinte, eu tinha que combinar com o mercado que o mercado tinha que consumir inteligência, né? O mercado só queria consumir o dado bruto. Então eles não estavam preocupados, eles queriam ter o dado atualizado das pessoas, saber sobre as pessoas, mas não colocar algo inteligente sobre aquilo ali
né? E, consequentemente, com isso, a gente deixa de ser amigável ao consumidor porque você está expondo o dado dele. Foi naquela época quando começou a falar que dados é o novo petróleo, né? Mais ou menos Pois é, nessa época. então. E aí, nessa época que colocava muitas essas frases aqui, eu me provocaram e eu criei uma lá para poder tentar contrapor um pouco a reflexão e colocar o seguinte, porque dados acumulados só ocupam espaço em disco, ou seja, falta inteligência. Você precisa colocar inteligência sobre o dado, não ter o dado em si. O dado em si, sozinho, petróleo sozinho é nada. Agora, quando você refina ele, quando você transforma ele, ele vira combustíveis, ele vira uma série de produtos agregados aí dentro da indústria, né? Ligada ao derivado de petróleo. Então, é isso que tem que entender. Então, o mercado demorou demais, né? Então, ou seja, resolve veio tentando vender inteligência em dados e vendendo granularmente, organicamente, a gente veio crescendo. Em 2015, naturalmente, quando a gente tinha aquele mundaréu de dados, a gente tinha um custo muito alto para poder ficar reestudando as análises, reestudando os comportamentos do consumidor. E aí, o machine learning entrou naturalmente porque ele é a tecnologia criada para fazer essa automação de inteligência. Então, se você tem uma inteligência criada e você quer manter ela altamente disponível ali, 24/7, a IA faz isso. Isso é o papel da IA, né? Automatizar a inteligência. Então, você pega a tua inteligência humana, coloca ali, automatiza ela e deixa ela altamente disponível, né? Retreinando, reaprendendo, enfim. Então, ela é uma ferramenta, basicamente, né, uma abstração de machine learning e IA para poder justamente gerar essa automação, essa alta disponibilidade de inteligência. Então, naturalmente, para a gente ali, era importantíssimo que a gente evoluísse para isso, porque senão a gente ia continuar com custos muito altos para poder fazer os reprocessamentos de 6 meses de 20 milhões de clientes, 8 milhões de clientes, 1 milhão de clientes. Era um negócio que inviabilizava a aplicação de inteligência na época. Então, a gente tem que começar a estudar como fazer essa aplicação específica de IA para poder melhorar o nosso ambiente interno, primeiro, de disponibilização de inteligência para o cliente. Até porque a gente tem um histórico aqui no Brasil de 85% de fracasso em projetos de IA. Então, não por causa só de não tem empresas competentes. Não, tem empresas super competentes, só que tem dados que são uma porcaria e empresas que acham que IA é software. Então, ou seja, eu vou fazer o if else e é 100% de acerto. Então, os caras têm essa visão aí, esse romantismo todo. Pô, mas Então, IA não é um monte de if else, cara? Pô, cara, olha só, tem bastante gente que faz isso aí, entendeu? E coloca lá no carimbo assim, eu estou usando IA, entendeu? Ela é uma inteligência artificial, entendeu? Não deixa de ser. Entretanto, né? Então assim, então é claro que quando a gente olha o que está por trás dessas IA que estão fazendo hoje, né? O nível de estudo, o nível de abstração, o nível de profundidade matemática que tem nisso tudo aí, né? É um negócio que, assim, parte legal, bacana, né? Nunca antes na história o professor de matemática foi tão valorizado, né? Porque a álgebra linear virou a receita do bolo de laranja da vovó, né? Ou seja, todo mundo tem que saber fazer isso daqui da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, percebe que interessante, né, cara? São ondas que vêm, né, de algo que foi criado lá em 1958, 50, lá atrás aqui, né, que ficou muito conhecida na guerra lá por conta do Alan Turing, né, e o que ele fez lá para poder decifrar os códigos. Então ficou muito mais conhecida, né? Mas ainda assim ficou apagada há muito tempo isso aqui, né? Mas também porque isso é natural, porque, por exemplo, nesse período todo, a gente teve que evoluir muito em termos de armazenamento de dados, em processamento de dados. A gente não tinha capacidade, né? Quantas fotos a gente já não viu no LinkedIn lá dos caras mostrando um HD de 100 mega da IBM sendo carregado dentro do navio? Então, assim, como é que a gente tinha... A gente não adiantava você ter uma inteligência dessa que precisa de muito dado, você não tinha condições de armazenar muito dado. Então, as coisas, uma tecnologia, né, uma coisa disruptiva como essa, precisa que toda uma cadeia acompanhe, né, ela, né? Então, infraestrutura, em termos de processamento, armazenamento, segurança e rede, para poder ser capaz de gerar resultados com alguma coisa. E aí, a gente chega numa era agora, antes da IA protagonizar, a gente chega numa era de computação quase quântica aí, né? Batendo na porta da computação quântica. E, apesar, sinceramente, que eu tenho minhas dúvidas
se essa geração que está aqui é a mais preparada para lidar com isso, né? Mas a gente, se olhar para trás também, a nossa geração também não foi preparada para fazer um monte de coisa que a gente teve na mão de ferramenta e não fez, inclusive, né? A nossa geração também deixou de fazer muita coisa boa com aquilo que tinha disponível e é natural que a gente não pode ter o preconceito de olhar para essa geração e achar que, porra, só porque os caras ficam o dia inteiro vendo TikTok lá, né? Que eles não têm capacidade de aprender a fazer alguma coisa decente com isso e ajudar o mundo a ser melhor. Porque também é igual aquela geração antes até da nossa, de assim, pô, esse povo aí andando de carro, cara. Pô, na minha época eu andava a pé. Entendeu? Então é muito doido essas coisas aqui. E hoje ninguém quer ter Marco. carro, né? É, E hoje exatamente. ninguém quer ter carro. Não, é quer andar de chofer. Cara. Hoje todo mundo quer andar de chofer. Hoje você anda de chofer pagando 30 conto. Ou de o autopilot lá do Tesla. Também é interessante. Então, isso quando você não vai para um dos Jetsons aí, né? Que é o Tesla, né? Aí começa a ficar uma loucura. Cara, uma curiosidade, assim, esse movimento alucinante de chat GPT, o caramba, tá mudando um monte de coisa. E assim, democratizou o uso de IA para todo mundo fala de IA e não sei o quê, papapá. Antes, há um tempo atrás, inteligência artificial mesmo, para quem era leigo, era só assim, é uma parada de filme e tal, não sei o quê. Aí hoje já começa a usar, a pessoa usa isso no dia a dia. Isso é bom ou é ruim pro seu negócio, cara? Porque assim, eu fico pensando se, sabe assim, se, tipo, de certa forma, diminui a IA essas paradas, saca? Não, pelo contrário. A gente precisa entender que o que está acontecendo agora em IA é muito pequenininho e muito inicial. É que parece, perto do que era antes, parece que a gente evoluiu 10 anos em um. Né? Porque era só quem fazia doutorado, essas paradas, que mexia com coisa de IA. Mas o que acontece é isso, por exemplo, assim, uma coisa que é importante colocar aqui. Hoje, se o mundo achar que quem está fazendo IA generativa, de fato, ali, é a OpenAI, a Microsoft, a IBM, o Google, tal, aqui, é só você pegar portais como o Hugging Face, que é open source, e lá tem 11 mil modelos de IA generativa para qualquer coisa, tudo feito pela comunidade. Então a comunidade resolveu trabalhar forte para construir ferramentas para todos, democratizando de fato. Então, assim, eu acho que nunca se criou tanto. Acho que realmente foi um acordar da comunidade que lidava com machine learning aí, com essas coisas que estavam aí sem apoio e sem investimentos dentro dos polos científicos aí antes disso virar hype. E esses caras pegaram tudo aquilo que eles estavam criando antes daqui e criaram uma forma de saltar e fazer deploys aqui e transformar isso daqui em API no mercado. Então, assim, né? No mercado não, né? Soltaram aí para todo mundo falar, pega e usa, né? O meu trabalho, no final do dia, a IA, ela é um componente, né? Eu sou uma conselheira de inteligência em dados. Então, de qualquer maneira, eu tenho que saber como colocar um dado numa IA para ela responder do jeito que precisa. Então, a IA, o meu entendimento de inteligência artificial, da melhor aplicação sobre qualquer aspecto que seja, o ser humano ele nasceu com duas tecnologias, a inteligência e a capacidade de se comunicar. A inteligência artificial é a melhor ferramenta que já foi criada para potencializar essas duas tecnologias. Então, toda vez que for aplicado para aprimorar e acelerar a inteligência de uma pessoa, e principalmente usar a capacidade de se comunicar de uma pessoa e fazer ressonância disso, fazendo essa comunicação chegar em todos os cantos, 24%, etc. Tal, essas são as melhores aplicações de IA sobre qualquer aspecto, vai dar show. Porque nasceu para isso, nasceu da gente para isso. Então a minha percepção, a minha conceito de aplicação é esse. Quando a gente fala do uso no varejo, no dia a dia, na ponta lá do tiozinho aqui no Bing, aqui perguntando assim, cara, o que é melhor numa festa eu usar roupa? Eu gosto de verde e tem que ir para um casamento no interior. Quais são as melhores sugestões de roupa para mim? Então, assim, o cara pode usar isso no Bing. Realmente, conseguiram realmente, né, democratizar de tal maneira que você olha e fala, meu, que legal que isso aconteceu. Então, pelo contrário, eu acho que isso vai ajudar os negócios de IA, as empresas que fazem IA. Porque antes você ia falar de IA, você parecia um alienígena, velho. Você parecia tipo assim, mano, o que esse cara tá falando, velho?
Já veio Entendeu? mais um Não, lunático. 2 anos atrás você ia falar de IA com banco, o cara falava com você como se fosse software. Não, mas você vai me trazer com assertividade 100%? Velho, nem a NASA tem coisa 100%. Nem a NASA trabalha com 100%. Como é que, tipo, por que você quer trabalhar com 100%? Para eu chegar e vender o meu valor agregado, hoje é muito claro para as pessoas qual é o valor agregado que eu faço. Quando eu falo para o cara assim, cara, eu vou te ajudar a você usar a IA extremamente somente aonde você precisa e talvez tornando o seu projeto viável para você. Então, quando você coloca essa experiência ali na frente, isso o cara gera valor, que acontece quando a gente vê com o mercado hoje. Quem são as profissões que estão despontando aí? É o cara que faz a curadoria do modelo, é o cara que treina o modelo, é o cara que é o cientista que está ali criando, até, de alguma maneira, ali pensando o modelo para determinado recorte de negócio. Eu acho que só potencializa a gente. De novo, a IA, quando ela é colocada à disposição, ela só potencializa a gente. A gente só precisa entender como é que ela vai me potencializar. Pode ajudar muito o dia a dia das pessoas. Né? Imagina um cara que fala assim, pô, cara, eu tô ali com umas ideias de fazer umas paradas erradas, meus amigos estão me incentivando e tal, isso aqui. Aí o cara chega e coloca lá no Bing assim, cara, olha só, meus amigos estão querendo que eu tô aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e meus amigos estão querendo que eu faça isso daqui. Qual o tipo de crime que eu tô cometendo se eu fizer isso aqui? Aí o cara vai lá e te dá, velho. Olha, cara, você corre o risco de ser tipificado aqui, 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 você pegar X anos, tal, tal, tal. O cara manda pro amigo dele no WhatsApp e fala assim, amigão, tô fora, tchau. Ele manda até Entendeu? pô, não faz isso não, é melhor você ir por um caminho mais Então, legal. Dá um então, conselho. dependendo, se você pedir no final assim, olha, e além de me explicar isso aqui, me diga, você me recomenda fazer isso? Né? E se não, como é que eu responderia os meus amigos para poder eles não ficarem bravos e não virem para cima de mim? E aí você vai pegar uma pequena porção do mundo que é curiosa, que gosta de saber como é que as coisas funcionam, e uma pequena parte de pessoas curiosas, porque a gente foi criado a vida inteira que curiosidade mata. Só por isso. É. Então, a pequena parte das pessoas, elas são curiosas e aí elas vão aprender como criar sua própria ferramenta para resolver o seu problema específico que ela colocou. Então, ela está disposta a escutar das pessoas os seus desafios específicos e ela tem a necessidade que talvez uma ferramenta qualquer não vai servir para aquela pessoa. Talvez eu tenha que desenvolver algo específico para aquela pessoa para melhorar a vida daquela pessoa, seja a minha vida, a vida da minha mãe, do meu pai, do meu amigo, enfim, do negócio do seu João da farmácia do bairro. Então, aí ele vai para o desenvolvimento. Então, se os garotos forem para desenvolvimento com esta preparação, amigo, meio caminho já está andado. Porque ele já sabe o que fazer, ele já sabe o que ele quer. Então, ele já sabe qual que é o resultado esperado ali. E ele vai ficar perseguindo esse resultado até ele conseguir. Aí, você viu, a IA tá tomando espaço do mercado. Foi claro, dos preguiçosos tá mesmo. A galera chora daí. Preguiçoso vai para o espaço mole. Entendeu? O É. preguiçoso que estava querendo um argumento para ir para a preguiça subir na árvore, pronto, já arrumou. Né? Ao invés do gato subir no telhado, vai ser a preguiça subir no galho. Aí, Marco, chegamos a um ponto também interessante aí do que você está falando, de esse negócio todo dentro da educação, cara. Eu trabalho com educação, você também trabalha, né, bastante aí nessa área e tal. Aí você tem dos dois lados. Você tem o pessoal que vai falar assim, olha, é importante você adicionar são novas ferramentas e não sei o quê. Aí você vai ter o lado que vai falar assim, não, pelo amor de Deus, o pessoal não pode fazer isso, não pode usar IA, não pode porque vai atrapalhar estudar e não sei o quê. Como é que você vê isso, cara? IA na educação como um todo? Eu acho que, assim, o nosso cérebro, ele tem duas formas de fixar conhecimento. Por repetição e por emoção. A gente sabe que emoção está meio longe das universidades, das faculdades, né? A não ser dentro dos relacionamentos das pessoas ali, enfim, tal, né? As Tem fortes um sentimento emoções. de tristeza. É isso, então vamos lá. Então, o que você precisa? Repetir. E a melhor forma de você repetir é você fazer o quê? É você, de fato, por exemplo, imagina o seguinte: imagina que você vai lá e pede para o IA criar um código para poder resolver alguma coisa ali que você teria que resolver. Aí você bate o olho naquilo e você começa a entender como é que foi aquele código. E aí você chega para essa IA e fala o seguinte: explica para mim por que você resolveu esse pedaço dessa forma. Aí ela vai lá e te explica. Isso aqui, ela te conta um pouquinho de como aquela lógica está aplicada.
Aí você pega e fala assim, agora eu vou tentar fazer isso agora aplicado, ao invés de transformar em azul, eu vou transformar isso aqui em verde, amarelo e azul na sequência. Eu vou lá e vou pegar e vou me desafiar a fazer a minha com base naquilo que eu vi. Quanto tempo você acha que alguém aplicando esse tipo de aprendizado vai aprender? Do que você falar, agora, veja bem, anota aqui, ó, que if igual, tal, 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 porra, na lousa, velho, desculpa, cara. Aí é crude sendo feito depois de 1 ano e meio. Aí é old school. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que, principalmente, a gente não fazer vista grossa para que a gente está lidando com uma geração que lida com micro conteúdos apenas, se você não der ferramentas para eles, agora, de novo, será que o professor está preparado para ensinar ele a fazer, por exemplo, igual eu acabei de falar aqui? Olha, você vai pegar e você vai fazer exatamente desse jeito aqui. Se você usar isso desse jeito, você vai aprender rápido. Então, precisa as universidades, os professores, entenderem como a IA pode ser uma ferramenta poderosa para a educação, para ele fazer cumprir a missão dele, e ele ensinar esses jovens a usar da forma certa. E não formar o bando de idiota que fica lá pedindo pro GPT criar código, ele não sabe nem fazer o deploy daquilo ali, não sabe testar nada, ele não sabe nem dizer o que tem ali. E esses caras não tem problema ter eles. Por quê? Porque o mercado isso aí, o mercado limpa como se fosse guia, velho. Passa com um rolo compressor. Não, acabou. O mercado passa com aquele escovão ali, igual passa na Paulista lá, os caras limpando a sarjeta, bacana. É igual, isso aí fica tudo lá, cara. Porque na hora que o cara fala assim, legal, amigão, o que você fez aí? Vamos fazer lições aprendidas aí. Conta pra mim aqui esse código e tal. Aí o cara falou, então, veja bem. Deixa eu perguntar pro GPT porque eu não sei. Acabou. O cara tá fora. Precisa ensinar pra essa molecada que se eles usarem direitinho isso aqui, cara, eles podem aprender muito rápido a codificar algumas coisas, alguns desafios importantes ali. E Baseado em desde o referência, início, baseado... desde o Cara, zero, assim, ninguém não sabe fazer eu acho, nada. eu acho que sim, porque o que acontece? Se você chegar para um IA e perguntar o seguinte, olha, explica para mim, eu sou uma pessoa assim, que tem o meu pensamento desse jeito, a minha lógica alcança esse caminho aqui, então eu precisava saber o seguinte, que tipo de exercício seria legal eu praticar aqui para poder aprimorar minha lógica, para eu poder começar? Então, se esse garoto sabe que ele tem que começar com lógica, ele pode usar o chat GPT, por exemplo, para poder aprimorar a lógica dele, ele treinar com o chat GPT a lógica dele. Me passa alguns desafios aqui de lógica para poder resolver. Então, ele pode fazer esse autoaprendizado ali a partir do base, e ele fazendo camada a camada. Agora, será que tem algum conteúdo na internet que ensina, por exemplo, a garotada a fazer esse camada a camada com isso aqui? É uma puta boa isso aqui. Precisa, por quê? Para a molecada acelerar esse processo. Porque senão o cara fica lá 6 meses tentando fazer, juntar Lé com Cré, não consegue, o cara desiste. Não adianta se eu não me desenvolver com a minha capacidade de resolução, a minha capacidade de analítica e crítica, meu raciocínio lógico. Então, se eu não desenvolver isso daqui como ser humano, sim, você vai ser um zumbizinho substituído pela IA. Por quê? Porque entre contratar alguém que vai ser essa múmia dentro de uma empresa, é melhor você colocar um GPTzinho lá, pelo menos fazendo o básico que aquela pessoa vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque a galera está consumindo um monte de informação na internet e tá confundindo ter informação com ter conhecimento. Agora, para um outro lado seu aí, que é muito interessante também, você até falou já um pouquinho aí no começo da nossa conversa, que você tem um instituto, cara. Você resolveu criar um instituto chamado Amigu. Queria que você contasse um pouquinho de onde que veio essa sua vontade, o que é o Instituto Amigu, e o que, cara, e como que é ter um instituto? Que é um negócio chique, assim, né, hoje, né? Galera, aí você vê lá o Vinícius Júnior tem um instituto e tal, aí, pô, você tem o Pelo seu. menos Como é eles, que é, cara? de alguma forma eles estão devolvendo para a sociedade, né, um pouquinho, né? Porque essa molecada veio também de um lugar barra pesado, de dificuldades extremas, traz aqui. Então, Sim. esses institutos dessa gurizada aí, eu consigo claramente ver como iniciativas bem consistentes ali de devolução, sabe? Porque, por mais que eles estejam hoje perdidos no meio do dinheiro e tal, sobre alguns aspectos, enfim e tal, mas tem coisas que não saem do DNA deles, né? Eles não saem da favela, a gente sabe disso aí. Claro. Então, são iniciativas boas. Então, o Instituto Amigo, ele veio para, inclusive, fazer uma homenagem aí ao teu xará, Gustavo, meu sobrinho, que eu perdi com 13 anos, menino que eu estava ensinando tecnologia para ele, e foi interrompido, isso óbvio, pela morte repentina dele, em 2016. E aí eu, conhecendo essa molecada, comecei a navegar dentro dos hackers, a gente já conversou já sobre essa história já, e eu comecei a perceber o quanto essa ferramenta ela tinha o poder de transformação das pessoas. Aí eu vi o trabalho que as comunidades tecnológicas faziam, eu falei assim, cara, eu vou passar a ensinar outra molecada aí, como se uma galera que não tem tio, eu vou tentar fazer alguma coisa por eles. E aí eu criei o Instituto com o propósito de usar a inteligência artificial para transformar vidas na velocidade do hackathon. Que louco, Então, cara. eu acho que quem nos últimos anos
durante pandemia e pós-pandemia, quem trabalhou com esse tipo de tecnologia ficou bem de vida. Só que a transformação digital, ela provocou um negócio na sociedade que é importante a gente não fazer vista grossa e a gente fazer meia culpa. Imagina que lá atrás, antes dessa transformação digital, as pessoas que estavam desconectadas da economia, as pessoas que estavam fora da economia, não tinham um perfil socioeconômico, né, um enquadramento socioeconômico ali, ou seja, não tinham uma atividade econômica de alguma maneira, não ganhavam renda. Essas pessoas já estavam no menos 10, imagina, vamos pegar aqui, usar números hipotéticos aqui. Estavam no menos 10, enquanto a sociedade conectada, aquela que está dentro do emprego, ela está no zero. Aí a gente pegou essa galera do zero e jogou eles para mais 10, porque a gente pegou todo mundo que estava no mundo conectado offline, e aí jogou eles, transportou eles para um metaverso, aí transportou eles para um mundo virtual onde está todo mundo lá conectado. Aí as pessoas que estavam aqui no menos 10, quando elas chegarem aqui no ponto zero, elas já não encontram mais ninguém, porque não tem mais ninguém ali. Grande parte das oportunidades de trabalho, de renda, tudo foram para o digital. Então, elas vão chegar num mundo que já era difícil elas entrarem pela dificuldade, ainda mais escasso. E foi a gente que provocou esse descolamento. A gente deu esse salto quântico na sociedade, conectado, e a gente deixou essa galera mais para trás. Então, vamos pegar pela lógica. Se eu tenho que pegar agora, eu tenho um desafio de transportar quem ficou para trás num ponto mais distante, usando o mesmo tempo, eu tenho que usar a mesma tecnologia que saltou a sociedade conectada, eu tenho que usar eles para poder dar esse salto neles. Então, quando eu formo um garoto que manja de fazer um chatbot no Watson, aqui na periferia, esse cara, ele fica à frente do garoto que não sabe fazer CRUD da faculdade. Porque ele já cria uma aplicaçãozinha usando IA, conecta API, lá, sistema de informação no chatbot, e bota lá num canal digital, seja o Telegram, WhatsApp, etc. E tal. Ou seja, ele entrega uma aplicação funcionando. Ele muitas vezes não sabe fazer um CRUD, mas ele entrega uma aplicação funcionando. Então ele larga na frente do garoto conectado, da sociedade conectada, que está pagando uma faculdade particular de tecnologia, engenharia da computação, porque ele só vai chegar lá no segundo semestre, talvez ali, vai saber ligar um front no back ali para poder conseguir gerar algum tipo de valor. Então, a gente consegue botar esses moleques na frente. Ele sai de lá do menos 10 e vai para o mais 11. E a metodologia principal é o Hackathon. Cara, o que faz uma pessoa... Olha só, o que faz pessoas conseguirem fazer uma solução pronta, ali, tipo assim, não pronta, mas uma solução funcional, um protótipo funcional, em 35 horas? O Hackathon faz você conhecer a dor do desconhecido, se juntar com pessoas que você não conhece, criar uma ideia de solução. Você consegue prototipar essa solução e ainda apresentar num palco para um monte de desconhecido. É isso que você fala quando você vai explicar o que é Hackathon para um leigo, assim? Cara, não, eu tenho um conceito de Hackathon que eu vou compartilhar com vocês aqui, é bem simples, bem rápido. Imagina o seguinte, quando eu tinha 20 anos, eu tinha no meu currículo uma folha praticamente em branco, pouca coisa para colocar e, naturalmente, pouca coisa para falar sobre o que eu sabia dentro de uma entrevista. Uma dificuldade imensa do mercado me dar oportunidade. Agora, se imagina se lá atrás eu tivesse a oportunidade de participar de algo que a cada 1 hora eu aprendo uma habilidade nova, eu conheço uma pessoa nova, eu aprendo a conhecer uma dor de um mercado que eu nunca tive contato, consigo aprender, desenvolver habilidades para gerar uma ideia e uma resolução, desenvolvo capacidade, inclusive, de sentimento, né? Desenvolver sentimento de querer e desejar resolver aquilo. Então, ou seja, eu entro dentro, eu me envolvo por algo que não fazia parte da minha vida, junto com pessoas que eu não conheço e crio alguma coisa, valido se as pessoas gostaram da minha ideia, apresento a minha ideia, e aí eu saio do hackathon com um currículo mais pesado e denso de alguém que está sendo recém-formado e que vai buscar a sua primeira oportunidade de estágio no mercado. Eu saio com o mercado que eu conheço, com um networking absurdo, com várias habilidades que eu adquiri, várias bases de conhecimento que eu passei a trabalhar. Eu tenho um projeto no meu currículo ali, publicado. Eu já fiz um resultado, eu já tenho um resultado. E o que o mercado compra? Resultado. Então o Hackathon é capaz de fazer isso por um jovem. Então, para mim, é inconcebível um jovem que não está no mercado de trabalho de tecnologia, que estudou tecnologia, não participar de Hackathon para poder acelerar, dar um upgrade forte naquilo que você vai apresentar para o mercado.
Mas é porque deve ser muito caro participar, né, meu? De hackathon? É caro, você doa 35 horas da sua vida para você. Não é para os outros, não. Ah, mas eu vou lá ficar 35 horas criando solução para aquela empresa. Esquece, não é para aquela empresa. O hackathon é para você. É o que você vai ver ali e o que você vai tirar de resultado daquilo para você. Quantas pessoas você se relacionou? Quantas pessoas viram você em ação? Lá, criando, ajudando, pegando. Não, deixa eu pegar isso aqui, deixa que eu vou lá isso aqui, deixa que eu converso com ele, deixa que eu anoto. Quantas pessoas viram você fazer isso? Agora, se você tivesse o microfone e tivesse com 35 empresas e falando, empresas, eu quero que vocês parem um minutinho aqui e vocês me assistam a eu fazer aqui um ensaio aqui trabalhando para vocês. Alguém ia parar para te escutar? Não. Então, lá tem um monte de empresa olhando o que você está fazendo, esperando que você faça alguma coisa. E aí, se você gera um resultado, em 35 horas, você só diz para aquela empresa, se eu fiz isso em 35 horas, imagine em 365 dias na sua empresa. O que eu sou capaz de fazer. Isso é muito forte, cara. Então, assim, por que eu não estou no mercado? Porque eu não estou disposto a gerar resultado. E o hackathon, ele é a melhor ferramenta. E pensada, e se você pegar o hackathon em si como método, olha só, você aprende um conhecimento, você desafia ele, você cria em cima desse conhecimento e você explica sobre esse conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que você aprende no hackathon, muito possivelmente 95% você grava. Que é uma imersão, né, total. Porque você, depois que você aprende tudo aquilo ali, você está depois explicando, ensinando. E quando você ensina alguém, você fixa 95% do que você ensinou. Então, não existe para mim, ferramenta tão democrática, gratuita, e você só precisa, Chuchu, ter disciplina e força de vontade de mudar a sua vida. Só. E você viver o hackathon para você. Vive a sua jornada. Vive cada etapa do processo e vive aquelas 35 horas imerso ali. Você vai ver o que vai acontecer com você no final. E é legal que tem muita empresa grande que mexe com essas coisas, né? Que investe nisso e tal. Pô, você faz aí já não sei quantos anos o do Sim. Porto, cara. O Porto Hack. De Santos. Isso. É um animal. Inclusive, Eu tive sim, você foi, né? oportunidade de participar uma vez lá. Muito, muito legal, velho. Nossa. Inclusive, você está convidado para participar esse ano, se você quiser, como mentor aqui, ajudando e tal, porque olha só que bacana. Esse ano, o Porto Hack vai graduar. A gente transformou, de fato, o hackathon numa ferramenta de graduação. Eu não faço mais hackathon comercial. Ah, eu quero fazer um hackathon para ter solução. Amigão, vai buscar o Cubo, vai buscar a startup, vai buscar a B Startup, lá você tem solução. Agora, se você quiser dar oportunidade para as pessoas entrarem nesse mercado, aí eu topo fazer hackathon sim. Topo poder pegar 10 squads ali e eu colocar todo o meu conhecimento e minha experiência para emprestar para esses garotos, para eles viverem da melhor forma aquela jornada. Porque eu não tive isso com 20 anos. Então hoje eu posso, graças a Deus, proporcionar isso para essa molecada, né? Essa capacidade deles conseguirem se apresentar de forma melhor no mercado. E não se apresentar porque são papagaio, não. Porque os caras viveram uma imersão ali que vai transformar a vida deles. E porque se eles daqui para frente transformar todo dia da sua vida no hackathon, vou aprender a fazer tela, processo, qual a dor que o mercado tem de tela, qual que é a proposta de solução, como é que eu desenvolvo um protótipo mínimo funcional disso aqui para poder testar. Agora eu vou apresentar para alguém isso daqui. Então, se o jovem que está aprendendo tecnologia colocar todo dia um hackathon para ele, aquilo que ele aprendeu, ele fazer aquilo todo dia, amigão. O GitHub desse cara em 6 meses. E aí entra num conceito que eu falo sempre sobre o que é júnior para ele ser, né? Para mim, júnior... Não, cara. Para mim, júnior é o cara que está buscando fazer pela primeira vez alguma coisa e está arriscando. O cara que arrisca fazer pela primeira vez alguma coisa, para mim, ele é um júnior. Antes disso, ele não é nada. Então, se ele já está naquela fase de arriscar a fazer alguma coisa, vai lá, me explica aqui. Me fala uma vez. Eu vou fazer agora. Vou tentar fazer. Esse é o júnior. Então, o cara que não faz isso, para mim, nem é júnior. Não é júnior. Júnior, para mim, é o cara que está se desafiando a pegar um conhecimento e executar e errar até aprender. Então, quando o cara demonstra isso, ele é um desenvolvedor júnior. Porque ele já tem o espírito de errar. Ele já tem a ousadia de fazer. Não tem ousadia, amigão, você só está sonhando. Isso é um projeto. Entendeu? Mas você não é um desenvolvedor júnior. Porque o desenvolvedor júnior é aquele que pega, erra e faz errado 500 vezes, mas faz 500 vezes. Porque ele é um desenvolvedor. Então ele precisa estar desenvolvendo alguma coisa. Errado ou certo. Mais errado do que certo, óbvio, porque é júnior.
O cara que é pleno é aquele cara que aprendeu a fazer alguma coisa certa e agora ele vai fazer sistematicamente aquilo para ele atingir a plenitude daquele conhecimento. Então ele quer fazer mais certo do que errado. Então ele agora trabalha com um ajuste do resultado. Então ele está muito preocupado agora com acertar mais do que errar aquilo que ele aprendeu. E o sênior, velho, é aquele cara que já faz em plenitude e agora quer fazer mais rápido e melhor. Quando o cara quer botar velocidade e performance naquilo que ele sabe, esse é o sênior. O cara, quando desperta isso, ele é um cara que já está tranquilo porque ele sabe fazer, mas ele vai se desafiar a fazer mais rápido e com melhor resultado. Esse é o sênior. Então tem nada a ver com o tempo, desde que você invista direito o seu tempo. Como você aproveita o seu tempo? Se você fizer 300 tentativas por um dia, eu posso ser um sênior em um ano. E daí a gente vê exemplos de jovens que protagonizaram o mercado, inclusive Eric Wendel, com isso aí. Um cara que 3 anos antes de todo mundo conhecer ele, era um cara que arrumava máquina, que mexia no computador, que não fazia, que não fazia, sabe assim, não tinha, se não era esse desenvolvedor, tá aqui. Aí o cara começou, vou aprender aí, começou a meter as caras aqui. Daqui a pouco, do nada, 2 anos, o Eric fazendo já coisas legais com o Node. 3 anos, ele ensinando o Node. 4 anos, ele ganhando o mundo. E tá voando, hein? Então, e hoje ele está ensinando sênior. Hoje ele ensina sênior. Então, quantos anos de programação ele tem? E quantos anos tem os caras que ele está ensinando? Então, senioridade... eu acho que ele não tem nem 30 anos de idade também. Não tem. Não, ele tem 28, 29 anos. É o seguinte, então senioridade que é o quê? Cara, assim, eu fiz 10 anos em um. Então, isso vai me conceber a condição de ser sênior em um ano. E em Hackathon, o foco maior é em júnior ou tem espaço para qualquer nível? Então, os nossos hackathons, eles são exclusivamente para ou aqueles que eu formo na Migu, ou são para aqueles que eu estou buscando, que estão hoje estudando tecnologia em alguma instituição pública e eles estão desempregados. Eu preciso, o Amigu, na prática, mesmo. Ele não é uma ferramenta de ensino. O ensino faz parte, mas o nosso principal propósito é colocar o garoto no mercado, a garota no mercado. Então, é assim, então, ou ele vem de um programa de formação que o próprio Instituto faz, em jornadas digitais aqui, as oficinas de resolvedores, ou a gente faz como fez em Fortaleza agora, alunos do Instituto Federal do Ceará, que estão desempregados, e já tem uma boa base técnica, mas estão desempregados, e a gente ajudou eles a construir esse currículo em 35 horas e apresentar eles no mercado. Então, por exemplo, só ter a noção que eu faço, ao final do hackathon desde aqui, eu pego o que ele era, eu coloco o que eu vi no hackathon, que eu vivi com eles as 35 horas, eu realmente vivo as 35 horas com eles lá, sem dormir, para poder incentivar eles a fazer a coisa acontecer. E aí eu vou trazer para o mercado dizendo o seguinte, esse cara é isso aqui, ó. Então eu monto lá um dossiê para ele dizendo o seguinte, é assim que você tem que se apresentar daqui por diante, velho. Então, é isso que a gente tem que fazer. É a gente ensinar os garotos a se venderem, mas principalmente, eu falei para eles, só venda aquilo que você fez resultado, amigo. Se você for dormir no hackathon, você vai contar que eu lá no final vou te vender, você pode esquecer, tá? Só se for para a fábrica de colchão aí, para você poder testar colchão aí, porque você dormiu pra caraca, entendeu? Só. Agora, se você realmente se dedicou a aprender, se desafiou, foi lá, errou pra caramba, bateu cabeça e, sabe, teve muita dificuldade de fazer os processos, etc e tal, eu vou trazer para a empresa o olhar por trás desses erros todos. Olha, esse jovem, ele fez 3 questionamentos e foi para 3 caminhos que um profissional dentro de uma empresa não vai. E não vai pelo simples fato que se você olhar em qualquer empresa hoje, qual que é o percentual, em qualquer uma que você fizer pesquisa, qual que é o percentual de fazedores dentro da empresa e de resolvedores? Então, quando você traz alguém que, no mínimo, se apaixonou por resolver alguma coisa e começou a aprender a resolver, esse cara, para mim, ele já entra no jogo com um percentual a mais de nível do que os demais. Então, olha o que eu estou falando. Se a gente usar a lógica para poder criar oficinas de resolvedores, a gente realmente tem uma condição de criar uma matéria-prima diferente no mercado. Porque o mercado, no final do dia, isso é polêmico que eu vou falar aqui, mas o mercado, ele não tem déficit de desenvolvedores. O mercado tem déficit de especialista. E isso, qualquer mercado tem. Se você lembrar, há 20 anos atrás, isso aconteceu, esse apagão com engenharia. Em todos os aspectos da engenharia. Engenharia mecânica, engenharia civil, tal.
Tanto é que você vai... Aí o que aconteceu? Aí beleza, começou a formar um monte de engenheiro. Aí a gente começou a perder, o mercado não sabia o que fazer. Pô, os administradores não dão conta das empresas, tal, porque os modelos das empresas estão ficando mais produtivos, muita operação, etc. Tal. A gente começou a ter que colocar como CEO das empresas os engenheiros de produção. Caras com esse skill para ser CEO de empresa. Aí quando começou a fazer isso daqui, tá faltando engenheiro. Claro, o mercado que era o mercado de serviços, de consumo, etc., isso daqui, que não é indústria, consumindo engenheiro de produção como se fosse advogado. Aí gerou apagão. Qual que é o nosso apagão hoje? O nosso apagão, cara, é porque infelizmente a gente formou uma geração de CTO tão folgado quanto eu era lá atrás, quando eu era DBA. Entre eu fazer um puta turning legal, eu pedia para a empresa comprar 3 vezes máquina. Bota mais disco, bota mais memória, mais aqui para poder trabalhar menos na hora de fazer turning de banco. Aí os CTOs de hoje, todos eles, as startups, principalmente aquelas que têm dinheiro, montam squads só com seniors. Aí eu te pergunto, você que é um professor de ciência da computação, de engenharia de software e tal, diz para mim uma coisa. Eu me lembro, quando eu fiz faculdade, que nos projetos de engenharia de software, 30% pelo menos de qualquer atividade, tarefa de um projeto de software, eram tarefas que um profissional júnior conseguia tocar. Outros 30%, um profissional pleno conseguia tocar, porque desafiava ele ali, ele conseguia fazer. 40% realmente você precisava de caras sêniores ali para poder conseguir construir as inteligências, os algoritmos ali, a parte mais core da solução ali, a parte mais grossa ali de camada de processamento, né, de inteligência ou de processamento mesmo em si, performance, segurança da aplicação. Então você precisava de caras mais sêniores. Aí você pega o mercado que começa a consumir gente para fazer MVP, gente para fazer MVP. Aí você só contrata sênior ganhando uma puta bala para ficar fazendo MVP. Appzinho. Aí, velho, é claro que o mercado tá faltando gente sênior. Os caras estão tudo alocado fazendo tarefa de júnior. Aí o que acontece? Tem duas distorções que acontecem no mercado, turnover. Ou você, na verdade, não gera o turnover, mas você gera um monte de uma geração de muito cara sênior que ganha uma fortuna para fazer coisa de júnior, que agora não vai mais, nunca mais vai pôr a mão em uma tarefa de sênior nem a pau, que você não vai. Se você falar para ele agora tem que fazer coisas mais difíceis, ele paga mais. Porque você já me pagava alto para fazer coisa básica, você vai ter que pagar muito mais caro para fazer coisa difícil. Então o mercado viciou uma turma dessa daqui, que são os caras do rei da barriga aí. É igual o futebol agora, hoje, cara. Um monte de pé de rato ganhando salário altíssimo. É isso. E aí, por outro lado, aquela molecada que foi colocada nessa circunstância de fazer coisas simples, ganhando muito, deu banzai, foi para fora do país, porque lá, meu amigão, lá o desenvolvedor de software, velho, come ração de dev, comida de rabo, e o cara tem que fazer código 8 horas, 10 horas por dia, e código de alto nível e performático, senão o cara não vai ganhar em dólar, em euro, aquela bala que ele ganha lá fora. Então o cara vai para fora, nem tanto só pela força da moeda, mas também o desafio, porque lá ele vai ser desafiado a criar coisas que realmente precisa de um engenheiro, precisa de um cara desse nível. Então aqui a gente não desafia os caras. Então, então o déficit que a gente tem é isso, porque senão, cara, desculpa, por que eu, de cada 10 caras júnior no LinkedIn, vamos contar que fosse júnior mesmo, né? Por que 9 estão open to work? Então não tem déficit, não tem déficit. Então é conversa para boi dormir. Agora, a minha pergunta é, o que a gente vai fazer para fazer esse júnior estar apto a resolver alguma coisa em 6 meses numa empresa? Se eu não ensinar ele a resolver nada, ele não vai resolver mesmo nada não. E se depender de CTO, Tech Lead, colocar esse cara para poder ele fazer algumas tarefas, o medo do cara de falhar e o medo do cara de entregar, essa covardia dessa galera faz com que esses jovens não tenham a mesma oportunidade de pegar projetos ali, a não ser que seja extremamente necessário, aquelas empresas que estão com o budget fudido, aquelas startups que perderam investimento, aquelas startups que pegam ainda o cara júnior e quer transformar ele em CTO, como equity. Entendeu? Do zero então, a CTO em 5 meses. Isso aí, do zero a CTO, entendeu? E aí o cara tá lá, fala assim, amigão, você sabe conectar isso aqui com isso? Sei sim. Em quanto tempo você faz? Não, calma, isso aí é outras conversas. Então, assim, então, quando o cara tá sem dinheiro, ele aceita, porque é melhor pingar do que faltar. Aí ele põe lá um monte de molecada, coloca eles em cima de uma responsabilidade gigantesca, a molecada dá burnout, a molecada desiste, pula fora do negócio, a gente começa a perder. Então, percebe que o mercado ele tem a capacidade de gerar oportunidade, mas ele tem a capacidade de estragar
matéria-prima. Assim como a gente despreza alimento no Ceasa, a gente faz isso com gente. É o mesmo comportamento. O comportamento humano é igual. Então, a gente faz o mesmo com pessoas, com gente boa. As empresas sistematicamente perdem gente boa o tempo inteiro. E a gente tem que tomar cuidado de como a gente vai lidar com todas essas informações, como a gente vai. Agora, se a gente já tem essa capacidade crítica, todo mundo, se a gente dá para a molecada essa capacidade de analisar, criticar, raciocinar logicamente as coisas, entendeu? Acreditar, mas verificar. Coisas básicas, né? Que o nosso cérebro, bem treinadinho, ele faz, independente do seu nível social, independente de quanta cultura você tem, né? Eu conheço pessoas de balcão, por exemplo, de varejo. Você conversa com os caras vendendo coisas, velho, que até a tecnologia de venda, velho, que eu não consigo desenrolar. O raciocínio o cara tem, o cálculo o cara faz. O cara coloca lá 10 coisas no balcão, o cara bate o olho e fala assim, é R$ 150. Aí você fala, irmão, o cara usou o quê? A placa Tesla da NVIDIA? Só se for, porque, bicho, como é que esse cara fez um cálculo que o RP dele não ia dar esse cálculo nessa velocidade? Então, as pessoas que têm a mente treinada ali para resolver alguma coisinha, né? Então, acho que é isso, cara. Acho que esse é o nosso futuro. Está intrinsecamente ligado a gente dar o conhecimento da base. Ensinar que não se constrói casa pelo telhado. Isso, por mais que seja lógico o que eu esteja falando, se você parar para analisar, a maior parte dos projetos estão fazendo isso aqui. O cara está decidindo a arquitetura da cobertura, se ela vai ter piscina ou não, para saber depois se aquele solo comporta um prédio com aquela altura para colocar uma piscina no 37º andar. Aí aqui em Santos, por exemplo, você tem 190 prédios tortos aqui. Que alguém um dia não levou em consideração. Ah, mas é o fashion. Solo. Hoje é fashion. Total, velho. Porra, inclusive, você vai comprar um apartamento nesse lugar aí, você não paga menos que R$ 1,5 milhão. Um prédio torto, você imagina. Tá é top, imagina. Qual que é a tua experiência? Não, cara, você tem que viver a experiência de você chegar do outro lado da sala mais rápido de qualquer outra casa. Escorregando. Tem uma vantagem, né? Pô, Marcos, se deixar, cara, eu vou ficar conversando com você 3 horas aqui, cara. Sim. Pô, primeiro agradecer aí pelo papo. É sempre interessante e importante conversar com pessoas mais inteligentes do que você, viu? Olha lá, eu tive essa oportunidade hoje, olha lá. E aí, cara, é o seguinte, hein, ó, pra gente terminar, eu faço um joguinho aqui, ó, um jogo rápido. Tem que responder na lata. Manda bala. Tem coragem? Bora. Então vamos lá. Real Madrid ou Barcelona? Eu vou terminar com uma frase que chama assim, ó, e nada mais. Alá Madrid e nada mais. If ou else? If. É o sonho de consumo nosso, e se, né? E se, né? E se? O se não a gente não olha, porque a gente tá querendo resolver. E se foi isso? E se foi isso? E se fosse assim? Café puro ou com leite? Opa, velho, puro. WhatsApp ou Telegram? WhatsApp, não tem jeito. Essa resposta foi comercial, tá? Ah, que delícia. Brasil ou Espanha? Cara, se eu for olhar para dentro de mim, é Espanha. Se eu for olhar para fora, que é o mundo que eu vivo e o mundo que eu trabalho fortemente, que eu amo, que eu convivo aqui há 45 anos, é o Brasil, sem dúvida. Né? Mas acho que cada uma desses lugares eles conversam comigo de uma maneira diferente, né? Com cenários diferentes. Não tem como, né, fugir disso, né? Sou parte das duas coisas. Então, mas eu acho que as duas coisas podem andar juntas, né? O mundo está globalizado, né? E para quem quer continuar te conhecendo, ver um pouquinho mais sobre você, te seguir aí nas redes sociais, sei lá, o que a galera faz, cara? Falei os seus contatos. Eu acho que se conectar ao Instituto Amigu, ir lá acompanhar, se dispor a participar de alguma coisa, se voluntariar de alguma maneira, contribuir de alguma forma ali, sabe? Ainda que seja com a sua disposição de ir lá e enfrentar um hackathon e disputar ali. Comer uma pizza, um energético. Aí, cara, o cara 35 horas, com serviço de alimentação completo, seguro, no ar-condicionado, com internet, computador. Ainda aprender coisa pra caramba. No final, e aprender coisa pra caramba. O cara fala assim, eu não sei que eu vou participar do hackathon. Amigo, então vai pra praia fumar maconha, não é possível, velho. Porra, entendeu? Olha, cara, assim, eu tenho certa preguiça, entendeu? Da falta de lógica. Então, assim, eu
eu quero dizer uma coisa pra você, cara. Você tem que aproveitar que você é professor, eu vou colocar um desafio pra você aqui. Você trata de colocar muito conteúdo de lógica pra essa galera aqui, bicho, porque, rapaz, isso aí salva o mundo, velho. Salva o mundo. O mundo vai ficar menos violento com lógica. E é verdade. Quando o cara chega assim, eu vou bater naqueles caras, aí ele para e fala assim, pô, mas eu posso apanhar? Posso. Quero apanhar? Não, eu não vou fazer. Então, você percebe que a falta de lógica deixa todo mundo sem freio, sem limite. Então, e aí os caras ficam nesses loop infinito porque justamente não tem lógica. Agora, a galera com lógica, cara, você resolve um monte de coisa. Resolve problema de relacionamento, resolve problema de dinheiro, resolve problema de carreira, resolve problema de tudo, velho. De tudo. Então, e a lógica, cara, é uma coisa que é um conhecimento base que está aí disponível para todo mundo. E você precisa usar um recurso que é gratuito. E aprender com esse recurso gratuito, que você tem nato dentro da gente, aprender a dar valor para o recurso mais valioso que a gente tem. Então é você usar a sua disciplina para poder valorizar o seu tempo, que é finito, ele não volta. Cara, que final, hein? Marco, obrigado mais uma vez aí por você ter aceitado o convite, ter trocado essa ideia. Papo super cabeça aqui, cara. E é isso, galera. Esse foi mais um Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.